Olá! Para quem está focado em passar num concurso público, sabe que o Código de Trânsito Brasileiro é matéria garantida na prova. E o capítulo sobre penalidades? Esse aí é um prato cheio de detalhes que podem ser a diferença entre a aprovação e a reprovação. Então, neste guia, a gente vai direto ao ponto, dissecando o que as bancas de concurso mais gostam de cobrar sobre esse assunto. E vamos começar com uma pergunta que é um clássico de prova, daquelas que sempre aparecem. A multa é sempre do condutor? A resposta que vem na cabeça logo de cara é sim, mas no mundo dos concursos, o óbvio quase sempre é uma armadilha. A resposta correta é depende. E é entender os detalhes por trás desse depende que vai colocar um candidato na frente dos outros. Tá, mas antes de saber de quem é a responsabilidade, a gente precisa primeiro entender qual pode ser a punição, certo? Então vamos começar pelo básico, dando uma olhada no cardápio de penalidades que a autoridade de trânsito tem à disposição. Conhecer essa lista é o primeiro passo para gabaritar qualquer questão sobre o tema. E aqui estão elas, as 5 penalidades que estão lá no artigo 256. Pensa que essas são as ferramentas que a autoridade de trânsito pode usar. A lista vai desde uma coisa mais leve, como uma advertência por escrito, até a mais pesada de todas, a cassação da CNH. É fundamental memorizar esses 5 tipos, porque a gente vai mergulhar nas regras de cada um agora. Agora sim, vamos voltar para a nossa pergunta inicial. Já sabemos quais são as penalidades, mas a pergunta que vale ouro é: para quem elas vão? Essa é uma das áreas que os concursos mais exploram, porque a lei divide essa responsabilidade de um jeito bem específico. Vamos ver como essa história funciona. Essa aqui é a regra de ouro do artigo 257 e essa imagem deixa tudo bem claro. O raciocínio é o seguinte: tudo que for relacionado à saúde do carro, vamos dizer assim, é problema do proprietário. Sabe? Documentação atrasada, pneu careca, farol queimado, tudo isso é com ele. Agora, as ações no volante, a pilotagem mesmo, tipo excesso de velocidade, avançar o sinal, aí a culpa é de quem está dirigindo, o condutor. Entender essa divisão já resolve metade das questões de prova sobre responsabilidade. Mas a coisa não para por aí não. O código também joga a responsabilidade para o embarcador e para o transportador, principalmente quando o assunto é excesso de peso. A banca adora criar um casinho prático e perguntar de quem é a culpa. A dica aqui é: se o erro está no peso declarado na nota, a gente olha para o embarcador. Agora, se a soma de várias cargas diferentes é que ultrapassa o limite, aí a responsabilidade recai sobre o transportador. E o que acontece quando um radar pega uma infração, mas não dá para saber quem estava dirigindo? O artigo 257, parágrafo 7º, resolve isso. O proprietário tem 30 dias para indicar quem era o condutor. Se ele não fizer isso, a responsabilidade e, claro, os pontos caem no colo dele. E atenção máxima no detalhe para a pessoa jurídica. Além da multa original, a empresa leva outra multa, com valor multiplicado. Isso é questão de prova na certa. Ok, chegamos naquela parte que dói tanto no bolso quanto na carteira de motorista. Os valores das multas e a pontuação. Essa é a hora de pegar o caderno porque as bancas de concurso amam cobrar esses números exatos. Então, foco total aqui. Essa é a famosa tabela de ouro dos artigos 258 e 259. E aqui não tem segredo nem atalho, é preciso memorizar. Vamos lá. Gravíssima, 7 pontos. Grave, 5. Média, 4. E a leve, 3. Os valores das multas também são super importantes, é decorar para garantir aquela questão que muita gente vai errar. E aqui vem uma daquelas pegadinhas clássicas de concurso. Presta atenção na exceção da regra. Nem toda multa gera pontos. O parágrafo 4º do artigo 259 deixa isso bem claro. Por exemplo, infrações relacionadas à documentação do carro geram multa para o proprietário, mas não vão pontos para a carteira de ninguém. É esse tipo de detalhe que os examinadores adoram usar para testar a atenção. Agora a gente vai falar das consequências mais pesadas. Chegamos nas penalidades que podem tirar, seja de forma temporária ou até definitiva, o direito de uma pessoa a dirigir. Entender direitinho o que leva à suspensão e à cassação é, absolutamente fundamental. O artigo 261 traz esse sistema escalonado que mudou há pouco tempo e, por isso mesmo, é um prato cheio para os examinadores. A regra não é mais aquele limite único de 20 pontos para todo mundo. Agora depende da gravidade. Vejam só, o limite é 40 pontos se não tiver nenhuma infração gravíssima. Cai para 30 pontos se tiver uma gravíssima. E volta para os antigos 20 pontos se houver 2 ou mais infrações gravíssimas no período de 12 meses. Esse gráfico ajuda muito a visualizar e a fixar isso. E aqui está outro ponto crucial.
A suspensão não acontece só pelo acúmulo de pontos. Existem algumas infrações, tipo dirigir sob efeito de álcool ou participar de um racha, que já prevêem a suspensão como penalidade direta. Ou seja, a pessoa pode estar com 0 pontos na carteira, cometer uma dessas infrações e, mesmo assim, ter o direito de dirigir suspenso na hora. Tá, a pessoa teve a CNH suspensa. Por quanto tempo? A lei também define isso direitinho. Se a suspensão foi por acúmulo de pontos da primeira vez, a pena vai de 6 meses a 1 ano. Agora, se foi por causa de uma daquelas infrações específicas, o prazo é de 2 a 8 meses. E fiquem de olho, se a pessoa for reincidente em 12 meses, esses prazos aumentam bastante. Acima da suspensão, no topo da pirâmide das punições, a gente tem a cassação, que está lá no artigo 263. É a perda total do documento, o game over da habilitação. Os dois principais motivos para isso acontecer são ser pego dirigindo com a CNH suspensa ou ser reincidente em menos de 12 meses em algumas infrações gravíssimas, bem específicas, como dirigir alcoolizado de novo. Mas existe vida após a cassação? Existe, mas o caminho é bem longo. Depois de cumprir 2 anos da penalidade, a pessoa pode pedir a reabilitação. E o que isso significa? Significa voltar para a autoescola e fazer tudo de novo, do zero. Passar por todos os exames, médico, psicotécnico, prova teórica, prova prática, como se nunca tivesse tido uma carteira na vida. A gente já passou pelo principal, mas calma que a prova ainda não acabou. O capítulo de penalidades tem umas regrinhas extras que as bancas adoram usar como pegadinhas para derrubar os desatentos. Vamos desvendar essas últimas peças do quebra-cabeça. Uma confusão mas muito comum é entre penalidade e medida administrativa. Para não errar mais, a penalidade é o castigo que vem depois, no processo administrativo, como a multa ou a suspensão. Já a medida administrativa é a ação que o agente de trânsito toma ali, na hora, no local da infração, para resolver o problema, tipo reter o veículo até que um pneu seja trocado. Uma coisa não anula a outra, elas se complementam. Lembra do curso de reciclagem que a gente viu lá no começo como uma das penalidades? Pois é. Ele é obrigatório em algumas situações bem específicas, que estão listadas lá no artigo 268. A situação mais comum é para quem teve a CNH suspensa, claro, mas ele também é exigido para quem se envolve em acidente grave, para quem é condenado judicialmente por um crime de trânsito ou, em qualquer momento, se for considerado que a pessoa é um risco para a segurança de todo mundo. E aquela advertência por escrito? Como funciona? O artigo 267 define a aplicação dela. E tem um detalhe importante que mudou na lei, então, atenção redobrada. Para infrações leves ou médias, se o infrator não tiver cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, a autoridade de trânsito agora deve aplicar a advertência no lugar da multa. Não é mais uma escolha, virou uma obrigação. E para fechar, uma novidade relativamente recente: o Registro Nacional Positivo de Condutores, o RNPC. Basicamente, é o cadastro do bom motorista. Quem fica 12 meses sem cometer nenhuma infração que gere pontos pode entrar nesse registro e ter acesso a benefícios, como descontos em taxas, que podem ser dados pelos estados e municípios. É uma forma de incentivo positivo dentro do código. E com isso, a gente fecha o nosso guia completo sobre as penalidades no CTB. E fica a reflexão, né? Será que toda essa estrutura complexa de pontos, multas e punições realmente funciona para deixar o trânsito mais seguro para todo mundo? Conhecer as regras é vital para a prova, claro, mas entender a lógica por trás delas é o que realmente solidifica o aprendizado. Com esse guia, qualquer candidato com certeza está muito mais preparado para encarar as questões sobre o tema. Bons estudos!